Agradecido pela pergunta que me foi posta neste momento sobre a luta do nosso povo pela sua independência e liberdade. Luta que se iniciou em 1961 com armas em quantidade reduzida, com combatentes em quantidade reduzida também, e que hoje toma uma amplidão tal que nós podemos controlar uma área do nosso país que representa 1/3 do território total, que representa 500.000 km² e onde nós estamos a desenvolver a nossa atividade como povo independente. O nosso país é um país que se encontra na parte sul da África e, portanto, vizinha da Namíbia, vizinha da África do Sul, que domina aquele país, e, portanto, sujeito a todas as contingências da intervenção imperialista na nossa luta de libertação. E tudo isso para poder perpetuar a dominação colonial. Os imperialistas estão muito interessados nisso. Nós vemos interesses estrangeiros enormes que penetram cada vez mais no nosso país, não, para a exploração das matérias-primas, do petróleo, por exemplo, do ferro, do diamante, do ouro, do urânio e de outras matérias-primas que existem no nosso país e que têm sido exploradas pelos colonialistas. No entanto, apesar disso, nós continuamos sempre com a nossa luta de libertação. Nós temos tido sucessos cada vez maiores. Nós temos obtido a unidade do nosso povo em torno desta ideia da libertação, em torno da ideia da independência, e estamos construindo a nossa vida independente com toda a dignidade, com todo o heroísmo, com todo o esforço que é necessário para que Angola seja independente no concerto das nações do mundo. Ultimamente deram-se passos muito importantes para que alguns elementos de divisão que ainda existiam dentro do nosso movimento de libertação, quer dizer, entre os angolanos, possam ser removidos. E esses passos foram dados, por exemplo, na última conferência dos chefes de Estado africanos em Rabat, Marrocos, onde as tentativas para se unir o nosso povo foram feitas, e isto nós o fazemos com o desígnio estratégico de obter uma unidade, não somente para a luta de libertação atual, mas também para a reconstrução do país, para a consolidação do seu prestígio no plano internacional, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da produção social, produção da alimentação, produção agrícola, principalmente, para que o nosso povo não tenha falta de alimentação. Os portugueses, criminosamente, como se faz noutros países, no Vietnã, em Moçambique, na Guiné, têm estado a utilizar os herbicidas, os desfolhantes, para destruir a nossa mandioca, para destruir a nossa batata, que são a base da alimentação do nosso povo. E essa ação dos colonialistas dificulta bastante a organização da nossa vida económica, a organização da vida na região libertada. Por outro lado, a educação política do nosso povo é um elemento que nós consideramos como essencial. O nosso povo deve adquirir uma consciência política fundamental para que possa resistir a todas as tentativas as tentativas do inimigo para nos destruir, quer agora, quer no futuro, depois de adquirirmos a nossa independência. Nós damos uma atenção especial à educação nas escolas primárias. Temos desenvolvido as escolas primárias. Estamos, neste momento, a organizar a educação secundária, a instrução secundária. Nós estamos também, ao mesmo tempo, favorecendo ao desenvolvimento da assistência médica,
quer pelo aumento do número de enfermeiros, como pelo aumento do número de dispensários nos territórios libertados. Essas são as direções em que nós nos empenhamos, quer dizer, estabelecimento de meios para resistir do ponto de vista material e também pela fortificação da consciência política dos nossos militantes e do nosso povo. A ação do Dr. Agostinho Neto no plano diplomático começa muito antes de ser eleito presidente do MPLA em 1962. Mas é depois da sua eleição à presidência do movimento que a atividade de Neto começa a fazer-se sentir mais marcadamente. A luta anticolonial desencadeada em 1961 foi desenvolvida com táticas de guerrilha cujo alcance foi crescendo do norte para o leste do país. Em 1962, o MPLA elege como seu presidente o Dr. Agostinho Neto, que sob a sua liderança estabelece uma frente diplomática a partir de bases no exílio em Leopoldville, atualmente Kinshasa, Conakry e Brazzaville, no Congo, bem como Lisboa e Paris. A FNLA, outro movimento nacionalista, recebia então apoio político e militar de países africanos, da China e dos Estados Unidos da América. Em 1962, formou um governo no exílio, o GRAI, que a Organização da Unidade Africana, OUA, começou por o reconhecer como o único sucessor legítimo do governo colonial. Com a liderança esclarecida de Agostinho Neto no campo diplomático internacional, alguns países africanos transferiram as suas simpatias e apoios para o MPLA, que na altura, embora detendo uma ação militar limitada e uma liderança muito disputada internamente, gradualmente ultrapassou política e diplomaticamente os seus rivais em termos de reconhecimento internacional, até atingir o protagonismo da luta de libertação nacional. O MPLA seguia desde Brazzaville uma política rigorosa de não alinhamento. Quando a visita que o Dr. Neto efetua em 1962 aos Estados Unidos da América em busca de apoio político fracassa, Neto concentra a sua ação diplomática tanto para a URSS e a China, como para o Canadá, a Suécia e a Suíça, para onde lhe fosse possível obter ajuda. Quando Angola se tornou independente a 11 de novembro de 1975, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do novo país, graças à estratégia diplomática do presidente Neto, que fez frustrar também a tentativa de coligação anti-MPLA de estabelecer um governo alternativo com sede no Huambo, que se desfez com a retirada do exército invasor sul-africano, sem obter nenhum apoio internacional. Portugal, a antiga potência colonizadora, veio a reconhecer a independência de Angola em fevereiro de 1976. Durante o governo do presidente António Agostinho Neto, a ação do país no sistema internacional foi orientado pelo pragmatismo responsável, definição cunhada pelo então Ministro das Relações Exteriores e hoje Presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, baseada em premissas éticas e responsáveis. Esta política externa definiu a inserção de Angola no mundo, que culminou com o reconhecimento pela Organização da Unidade Africana, OUA, em fevereiro de 1976, e com a adesão de Angola a membro de pleno direito da Organização das Nações Unidas em 1 de dezembro de 1976.